O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Caríssimos, celebramos o segundo domingo da Páscoa, o domingo dentro da 8ª da Páscoa, que completa os 8 dias pascais. Como nós ouvimos no próprio Evangelho, Jesus, no Evangelho, começa no dia da Páscoa, no domingo da Páscoa à noite. Terminando o dia, Nosso Senhor aparece aos apóstolos, que estavam reunidos. 8 dias depois, Nosso Senhor se manifesta novamente na comunidade dos apóstolos. Portanto, estamos completando estes 8 dias em que o Senhor se manifesta. Este domingo da 8ª é também chamado de Domingo in Albis, ou seja, domingo de branco, porque por causa daqueles que foram batizados no sábado santo, durante esta semana. Mas também é atualmente, de uns anos para cá, instituído por São João Paulo II, também o domingo da Divina Misericórdia. Ou seja, é um domingo muito especial, muito bonito, cheio de simbologias, de significados. Mas eu gostaria de falar sobre um ponto, um detalhe, que muitas vezes nós não prestamos atenção, que é o status, ou melhor dizendo, o que aconteceu na ressurreição. Ou seja, quem é que está ressuscitado? Eu quero dizer o seguinte: muitas vezes nós imaginamos que a ressurreição de Jesus foi um eliminar da cruz, que o Jesus ressuscitado
é diferente do Jesus crucificado? Sim, é diferente no sentido que Jesus ressuscitado está glorificado agora. Porém, aquele que ressuscitou é o crucificado. A ressurreição não é uma eliminação da cruz, mas é uma exaltação da cruz. O Pai exaltou Jesus crucificado. É o crucificado que ressuscitou. Nosso Senhor, quando Ele entra, Ele aparece e mostra as chagas. Jesus ressuscitado poderia não ter chagas, porque Jesus ressuscitado tem um corpo todo novo, o mesmo corpo crucificado, mas renovado pela graça da ressurreição, glorificado pela ressurreição, um corpo impassível, um corpo que não sofre mais, um corpo que atravessa a parede. Está tudo fechado, o evangelista diz, estava trancado. Jesus, apareceu. O corpo de Jesus já não está mais nos limites materiais, do tempo e do espaço. Então, por que as chagas? Porque Deus exaltou o crucificado. É como que se na ressurreição Deus tivesse fundido a cruz com a glória. E o crucificado e o ressuscitado são o mesmo. Veja, no prefácio da missa, no prefácio 3 da ressurreição, a igreja diz justamente isso. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Ou seja, imolado já não morre, já morreu de uma vez por todas. Mas morto vive para sempre. É a fusão, a exaltação do crucificado. E é por isso que Jesus crucificado tem as chagas, ressuscitado. Aparece com as chagas e diz a Tomé, pode colocar a mão aqui. Para quem não tem ideia, a chaga do lado de Jesus, dá para enfiar a mão dentro, de tão grande que era. Então Jesus diz, coloca a tua mão aqui. Lá no Apocalipse capítulo 5, versículo 6, João tem uma visão de Cristo no céu. E ele diz que vê no meio do trono um cordeiro. Veja, o símbolo do sacrifício. Um cordeiro de pé, como que imolado. Já viu isso? Um cordeiro de pé e degolado? Está vivo, mas carrega o sinal da imolação. Este é o nosso Jesus. O Cristo ressuscitado é o crucificado. E o que é que acontece? Jesus assim faz, e as chagas de Cristo permanecem, porque elas são as marcas eternas do seu sacrifício. São as marcas eternas do seu amor. O crucificado, ressuscitado, agora não sofre mais. Não verte mais sangue. Mas aquele mesmo amor que ele tinha na cruz, aquele mesmo amor que fez abrir aquelas chagas, ainda continua a se derramar sobre nós. Agora, o sangue de Cristo, a graça de Cristo, da cruz, nos vem pelas suas chagas gloriosas. O Cristo que nós recebemos na comunhão é o Cristo ressuscitado, mas nas suas chagas estão
todo o amor da cruz, e é por isso que Jesus pode, no altar, renovar o sacrifício da cruz. Não porque Jesus vai sofrer de novo no altar, mas porque Jesus vai nos amar no altar, com o mesmo amor com que nos amou na cruz. Em Hebreus, se eu não me engano, agora no capítulo 5, a carta aos Hebreus vai dizer que Jesus entrou no santuário do céu e ofereceu ao Pai o seu sacrifício, e Ele está lá agora, intercedendo por nós, com as suas chagas gloriosas. Este é o nosso Jesus, imolado e ressuscitado. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. E é por isso, e eu repito, que toda missa se renova o sacrifício da cruz no altar. Não que Jesus morra de novo, mas porque Ele traz presente no altar todo o sacrifício de amor da cruz. E esse sacrifício Ele vai oferecer ao Pai por nós até o fim dos tempos. E é por isso que é assim que João vê Jesus no céu, um cordeiro no trono, de pé e imolado. E só Ele é digno de abrir os 7 selos do livro, porque Ele venceu. Portanto, para terminar, Tomé queria tocar nas chagas de Jesus, mas foi Tomé que foi tocado pelas chagas de Cristo. Permitamos que também nós sejamos tocados por estas chagas cheias de amor, que quer tocar no nosso lado ferido, no nosso coração ferido, nas chagas da nossa vida, nos nossos sofrimentos, nos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus, com as suas chagas gloriosas, tem o poder de transformar o nosso coração. Tem o poder de devolver a fé àqueles que perderam a fé, devolver o amor àqueles que perderam o amor, devolver a esperança àqueles que perderam a esperança. Nosso Senhor Jesus também estende as suas mãos para nós. Entra nas portas fechadas do nosso coração e se manifesta por nós, nos apresenta as chagas da sua vitória. Creio em Deus Pai,